Amen. Amen. Nosso mês do quê? Eza mwana biso ya De nini? sacrifício para bênçãos em Cristo. Ya ba sacrifice pour na bénédiction ya nzambe Em Cristo. en Christ. Junho, Juillet, junho juin, é o nosso mês eza mwana biso de sacrifício ya sacrifice para bênçãos em Cristo. pour na ba bénédiction en Christ. O versículo deste mês Verset ya mwa oyo é Salmo 50, versículo 4. eza Psaume chapitre 50 verset 4, 5, Congregai, versículo 5. 5. Amém. Amém. Podemos começar no 4. Tokokobana na 4. Ele convoca os seus lá do alto e a terra para o julgamento do seu povo. Il crie vers le ciel en haut. Quando E estamos a ver ler la a terra. palavra de Deus, vale a pena ficar de pé para respeito. Amen, amen. Uhum. Il crie vers le ciel en haut et vers la terre pour juger son peuple. Congregai junto a mim os meus fiéis que selaram aliança comigo através de sacrifício. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par les sacrifices, la parole de l'Éternel. Amém. Podemos tomar os assentos. Tokokevanda. Bom apetite. Bon appétit. Quem sabe que a palavra de Deus é alimento? Nani mutayebi ete liloba na nzambe eza bilei? Quem sabe que a palavra de Deus é alimento? Nani mutayebi ete liloba na nzambe eza bilei? Se você gosta da palavra de Deus, glorifica Jesus. Soki olingaka parole ya nzambe, glorifie nzambe, beta maboko ya nzoto munene. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Então, não vou tardar muito. Alors nako tarde mingi te. Este mês Moi oyo irei muito direto e muito prático. nakozala vraiment très pratique et nakokende vraiment tout droit. Amém. Amen. Amém. Amen. Os benefícios bíblicos de sacrifícios. Les bénéfices bibliques des sacrifices. Os benefícios bíblicos Les bénéfices bibliques dos sacrifícios. des sacrifices. Vou diretamente para não sair das verdades, dos sacrifícios, do que vou diretamente dos benefícios bíblicos dos sacrifícios. Nazokende directement sur le bénéfice biblique des sacrifices. Tokomona nante o Porque durante cada mês, às vezes há muita matéria que fica e nós perdemos muito tempo e muita coisa. Parce que durant moi mobimba, ce que va faire sur parole prophétique, et ça na ba matière mususu oyo totikaka tokoka continuer nango te. Amém. Amen. Amém, igreja. Amém. Porque eu começo pela conclusão. Pourquoi na bandeli par la conclusion? Ninguém pode pagar o preço se não conhece os benefícios daquela coisa. Moto te akoki ko payer prix ya eloko moko soki nanu ayebi ba bénéfice nango te. Ninguém pode sacrificar algo Moto moko te akoki ko sacrifier eloko se ele não conhece o que ele vai ganhar. soki ayebi te nini oyo akoganye avant sacrifier eloko. Quais são os benefícios? Ba bénéfice eza nini? Quais são os interesses Ba intérêt nango eza nini? que ele vai beneficiar? Oya Por koganye to ko favor, bénéficier. me prestam atenção e escreva as coisas que eu vou partilhar. S'il vous plaît, vous prêtez attention pe bokoma makambo na ko partager na pourquoi lelo. Tudo que você não conhece os seus benefícios, você não estará preparado para sacrificar qualquer coisa. Eloko nyonso oyo bi bénéfice nango te okozala jamais préparé pour na ko sacrifier quelque chose. Alguém que não conhece os benefícios de estudo nunca vai se sacrificar para estudar. Moto oyo ayebi bénéfice ya betidi te jamais ako se sacrifier pour na kotanga. Amém. Amen. Neste mundo não há nada para nada. Na mokili oyo il y a rien pour rien. Amém. Amen. Hã? Amen.
Aleluia. Amém. Não há nada para Il n'y a nada. rien pour rien. David fez uma pergunta importante David a tout aqui motuna moko très important. quando ele encontrou os seus irmãos Tango ye akutana kina bandeko na ye. e viu Golias aparecer. Viu Golias. Amoni Goliath abimelie. Apareceu a Israel. Amona na kili boso ba israélite. E todo mundo tinha medo de enfrentar este gigante. Pe batu nyonso babanda ko banga pona confronter ce géant. Todo mundo tinha medo de lutar com ele porque estava lhes ameaçado. Moto nyonso azaki na bobangi pona ko bundisa ye po yebi ete babanda ko menacer. Amém. Amém. E ele faz uma pergunta. Pe ye atuni motuna. O que darão à pessoa que vai matar esse senhor? Atuni boye nini o bakopesa na mutu oyo akoboma ce monsieur Que vai matar esta vergonha? oyo akoboma honte oyo Que vai tirar a vergonha a Israel? oyo akolongola Israel soni. Queridos irmãos, lutar com Golias é um sacrifício. Bien aimé kobunda na Goliath eza sacrifice. Você está a sacrificar a tua vida, Ozo sacrifier vie na yo, está a sacrificar o teu destino ozo sacrifier destinée na yo, para arriscar combater com Golias. pona ko risquer ko combattre contre Quando Goliath. todo mundo estava se recuando, Tango bato nyonso babanda ko reculer, mas disseram a me David, balobi na David. e essa promessa não foi feita só a David, Promesse oyo epesama te kaka pona David. não foi dado somente a David, Bapesa yango te kaka na David. mas é uma promessa que o rei deu para motivação, porque todo mundo tinha medo. Mais c'est une promesse oyo roi apesa ki pona motivation ya bato nyonso babanda ko banga. Alguém está comigo? Amém. Ele disse: quem vai matar Golias Iye atuni mutu akoboma Goliath vai tornar sogro ou gero do quê? Do rei. moto oyo akoboma Goliath akokoma bokilo ya roi. Alguém está comigo? Amen. E o rei lhe dará riquezas. Pe roi akopesa ye ba richesse. Terceira coisa, Troisième chose, a sua família em Israel famille na ye en Israël nunca vão pagar imposto. jamais bakofuta lisusu ba impôt. Parece o micro da Ana está muito alto. Também está fazer esse barulho. Quem me diz amém, Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Então, quando há esse tipo de benefícios, Benefício oyo dá força, Xeri, dá só esse micro, por favor. Dá ele. Quando tem esse tipo de benefícios, tango eza na balolenge ba benefício boye. amém? Amém. Então, David queria se sacrificar. David alingaki ya se sacrifier. Ele deu o melhor de si mesmo Iye apesaki le meilleur de lui para combater pona ko combattre. e conhecemos o que ele ganhou depois. Pe toyebi onini ya ganyaki après bitumba. Amém. Amen. Quando há grandes jogos, Tango ba football minene, match ba match minene. verás que os presidentes de clube colocam prêmios para motivar os jogadores a jogar melhor. Okomona yete ba président ya ba club ba pesaka ba premise to ba cadeau pona ko motiver mutu oya ko jouer, pas jouer Os bien. jogadores, Pona ba joueur. por além dos salários, À part salaire na bango, eles colocam dinheiro para prêmios. pe bango ba tiaka mbongo na bango en pona Amen. ba coupe, Amém. Amém. Prêmios. ba prime. Esteja comigo, filha. Aleluia. Amém. Amém. E cada jogo é definido. Se ganhar, está aqui o prêmio. Se empatar, também tem prêmio. Mas se perder, não tem nada a ganhar. Pe chaque match est bien défini. Ce qu'on gagne, aux en prime. Ce qu'on gagne peut être au perdre. Mais chaque match est vraiment bien défini. Alguém está comigo? Amém.
É por isso quando você vê os jogadores ntango yo omoni bajoueur a começar a chorar porque perderam um jogo, babandi kolela mpo ete baperdre match moko estão a chorar as coisas que eles perderam. aha bango bazolela na makambo oyo bango baperdre Os prêmios. bapremise Baprim. Oh, likamuni baprimis. Pensa ngaye amém não. amen Cuidado. Zalawa yaya. Nani apesinga amém. amen Queridos irmãos, bien-aimé dans le Seigneur, esse tipo de jogos ce genre de jeu que os jogadores se entregam, oyo bajoueur cada dia babipesaka andam se treinar. chaque jour basentraînaka Amém. Amém. A comida que eles não comem, eza na biloko ya kolia mosusu baliaka yango te só para manter a forma mpo na komaintenir forme de ser melhores jogadores. ya kozala meilleur joueur Esse sacrifício todo mpe sacrifice yana nyonso tem benefícios. eza na babenefice nango Não estão a fazer à toa. bazosala yango te pour peine. Acho que alguém vai chegar onde que estou indo. Je crois que mutu moko akokoma esika Estou a dar nazokende esses exemplos naturais. nazopesa baexemple oyo naturel Porque Jesus disse: po ete yesu alobi a natureza não vos ensina. est-ce que la nature ne peut pas vous enseigner Alguém está comigo? ami O que o mundo está a fazer, oyo mokili ezosala as pessoas deste mundo estão a fazer, oyo bato ya mokili oyo é um bazosala ensinamento para nós. eza enseignement mpo na biso A pessoa que senta na televisão, eza na bato bavandela horas e horas, baere mas ere não beneficia as lições daquilo que ele está assistindo. me babenefisiaka te na baleson ya oyo azotala Há pessoas que só são fanáticos de clubes. eza na bato mosusu baza bafan club Amém. ami Amém. ami Mas eles próprios, me bango moko se lhe perguntar o que você ganha num jogo de futebol, soki batuni ye nini oyo oganiaka na jeu ya football quais são as lições de vida que você recebe? baleson ya vi nini oyo ozwaka Muitas pessoas bato ebele não sabem nada. bayebi eloko te Que Deus vos abençoe. nzambe apambola bino Até bolobi amém. mesmo que não disserem amém Amém. amém Aqui awa falaremos ou faremos um estudo profundo de cada personagem da Bíblia que fez um sacrifício. awa tokosala une étude profonde ya chaque personnage na bible oyo bapesaki befort na bango Que fizeram sacrifício. bapesaki basacrifice Amém. Amém. Porque são muitos exemplos. po ete baexemples ebele Então, durante este mês, mpe dira ce mois que Deus nos dá tempo, nzambe apesa biso nos temps dá força, apesa biso makasi para que nós entramos na profundidade po ete biso tokɔta na profondeur de cada personagem ya chaque personnage bíblica biblique que fizeram sacrifícios a Deus. mpe bango basalaki sacrifice epai ya nzambe Quando estamos a falar bênçãos em Cristo, ntango tozolobela sur les bénédictions en Christ significa os benefícios que o sacrifício faz na vida das pessoas. elingi oloba ete babénéfice oyo esacrifice esalaka na bavie ya bato Será que alguém está pronto para viajar comigo? est-ce que eza na motu moko aza préparé mpona voyage elongo na nga Amém. amen Então, nesse ensinamento, mpe na kati ya enseignement oyo vou começar pela conclusão nakobandela sur la conclusion e voltaremos para a introdução. mpe tokozonga na introduction Quem me diz amém? na Deus moto alobi abençoe. na nga me nzambe apambola ye Nesse ensinamento, na enseignement oyo começarei para a última pessoa. nakobandela na dernier personnage Vou começar nakobanda na última personagem. na dernier Que personnage devemos fazer a conclusão. mpe tokosala Que conclusion deveria fazer a conclusão. oyo esengelaki esala conclusion Mas essa última pessoa é também a primeira pessoa. mais ce dernier personnage ye mpe aza moto ya liboso ya yango Porque ele é alfa po ete ye aza alpha e ômega. mpe aza omega amen amen Essa amen amém é muito bravo. amen eza ya kolemba Vou na Bíblia, por favor, gere bem o micro. Não quero que puxe muito aqui. A primeira pessoa moto ya liboso que na Bíblia na bible
fez o sacrifício. oyo asalaki sacrifice A primeira pessoa moto ya liboso que conhece o valor de sacrifício oyo ayebi valeur ya sacrifice ou a importância de sacrifício usati l'importance ya sacrifice é o próprio Deus. eza ye moko nzambe. Esse amém é muito fraco. Amen, eza kolemba. Fala comigo, Deus. Lobe elongo na nga nzambe. Fala comigo, Deus Nzambe da Bíblia ya Biblia é o Deus de sacrifício. aza nzambe aba sacrifice. Repito, o Deus da Bíblia, Na bandeli koloba nzambe ya o Biblia. Deus de Israel, Nzambe ya Israel. é o Deus de sacrifício. Aza nzambe aba sacrifice. Ele é a primeira pessoa Ye aza moto ya yambo. que deu o sacrifício dos sacrifícios. Oyo apesaki sacrifice ya ba sacrifice. É a primeira pessoa Aza moto ya liboso. que conhece o impacto de um sacrifício. Oyo ayebi impact ya sacrifice. É a primeira pessoa Aza moto ya liboso. que conhece em que o sacrifício é capaz Oyo ayebi en quoi que sacrifice eza capable de fazer na vida de umas pessoas. ya kosala na vie ya bato. Que Deus vos abençoe. Nzambe apambola bino. Vou no 1 de Pedro, capítulo 1. Na okende na 1 Pierre chapitre 1. Vamos lá. Fala com teu irmão, conclusão. Loba na ndeko na conclusion. Entraîneur a changé le match. Amém. Entraîneur a changé le match. O treinador mudou de jogo. Estamos juntos? Amém. Abre a tua Bíblia comigo. Fongola a Bíblia na elongo nanga. Se você aprende, Se não estão preparados, me digam. Nana lobi, amém. Amém. Versículo 18 a 20. 1 de Pedro, capítulo 1, Première carte de Pierre chapitre 1, versículo 18 a 20. verset 18 à 20. Porquanto está ciente de que não foi mediante valor perecíveis como a prata e o ouro que foste resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido legado por vossos antepassados. Verset 18. A mamãe abana, controla a criança, por favor. Sim. Amém. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Versículo 19. Mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula, amém? Amém. Ou defeito algum. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Veja versículo 20. Se conta lá na verset 20. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, la parole de l'Éternel. Ezana bateleki kaboye A lekitiro pessoa wana. só passou assim, em vão. Esse que ezana muito acompanha de outro time. Será que há alguém que entendeu aquilo que nós acabamos de ler? Tu na voz, esse que eu acompanho mas como tu tangue. Pergunta ao teu vizinho, será que entendeste o que lemos? Hã? Amém. Deus, Nzambe, antes da fundação da terra, do mundo, avant la fondation du monde, já tinha reservado um sacrifício déjà a réservé sacrifice mon corps. Amém. para a solução da humanidade. Pour la solution à l'humanité. Esse vosso amém é muito fraco. Amém. Neza kolemba. Fala comigo, Deus Nzambe,
é o Deus de sacrifício. aza nzambe aba sacrifice. Hã? Amen. E Pedro está a explicar Pe Pierre azoexplike de que tipo de sacrifício que nós fomos resgatados. aha na lolenge nini ya sacrifice oyo biso tozalaki rachete. Ele está a explicar, Ye azoexplike não há salvação, não há resgate sem um sacrifício de valor. ye azoexplike boye ekozala na sali moko te ou rachat moko te soki bapesi sacrifice ya valeur te. A tua salvação é um sacrifício de alguém. Sali na yo eza sacrifice ya mutu moko. Mama, Amen, my amen, God. amen, amen. A salvação da humanidade Sali ya humanité é um sacrifício que foi preparado. eza sacrifice oyo ezala préparé. My God. Mon Dieu. Estou fazendo a conclusão dessa palavra profética. Ah, nazosala conclusion ya parole prophétique oyo. My God. Mon Dieu. Alguém está comigo aqui? Est-ce que eza na mutu moko aza elongo na nga? Deus não vai te pedir nada aquilo que Ele próprio não começou a fazer. Nzambe akosengo eloko te na oyo ye moko abandi na sala yango. Alguém está comigo? Amen. Deus como Pai, Nzambe lokola tata, como promotor, lokola promoteur, como treinador, lokola entraîneur, não vai te exigir nada que Ele próprio não fez. akoexige yo eloko te akosala soki ye moko nano asala yango Para te. entender a dimensão de sacrifício, Mpona kocomprendre dimension ya o sacrifice, mistério do sacrifício, mystère ya sacrifice, tem que entender esengeli ocomprendre o que Deus fez para a nossa salvação. nini oyo nzambe asala to asali mpona sali na biso. Queria dizer a alguém, Nalingi naloba na mutu moko, o Deus da Bíblia nzambe ya bible é Jeová Jireh. aza Jehovah Jireh. Ele é o Deus que prevê as coisas. Aza nzambe le Dieu qui pourvoit. Ouais, Amen. prevê, c'est ça Amen. pouvoir. Vas-y. É o Deus que prevê. C'est le Dieu qui pourvoit. Amém. Amen. Quando Abraão, seu filho, lhe perguntou: Tango Abraham mwana na ye atuni ye, Papá, papa estamos a ir adorar. tozokende kuadore, Temos aqui lenhas, toza na bakoni, temos aqui fogo, tozomema moto, temos aqui a faca. toza na mbeli. E onde está o animal Aha, siko nyama oyo tokopesa na que nós sacrifice vamos awa. sacrificar? Obiso tokosacrifice Abraão disse: awa. Filho, não se preocupe. Abraham alobi ne se Na dérange pas. montanha de Deus, Kuna na montagne ya nzambe, Deus nzambe vai prever. aha akobongisa yango. Ele é Jeová Jireh. Il est le Jehovah Jireh. Vamos só na montanha. Tokende kaka E esta montanha pe montagne é a wana, prefiguração de c'est Golgotha. la préfiguration de Golgotha. My God. Mon Dieu. Deus não vai esperar Nzambe akozela te que os problemas ke venham. baproblème ye, Depois vai começar a tentar procurar solução. après akobanda kotante mpona koluka solution. Jamais. My God. Mon Dieu. Existe Eza muitas soluções perante a Deus que está a procurar problema. aha eza na basolution ebele liboso ya nzambe ezoluka baproblème mpo résoudre. Nazongeli. Je dois répéter des Perante a Deus liboso na nzambe tem mais soluções. eza na plus de solutions, plusieurs os problemas. solutions que baproblème. Amen. Repito, perante o trono, Na bandeli koloba devant le trône há provisão eza na baprovision para a resolução do problema. mpona barésolution des problèmes. Cada problema que vai vir Chaque problème ekoki koya perante o trono de Deus, liboso ya trône ya nzambe. já há um sacrifício Eza déjà na sacrifice moko que resolve esses problemas. oyo ezoresudaka E makambo o oyo. sacrifício dos sacrifícios Pe sacrifice ya basacrifice é Jesus Cristo de eza Nazaré. yesu kristo de nazareth. Amen. My God, será que estou pregando alguém? Est-ce que nazoteya mutu moko Então Deus yango na nzambe anda a antecipar a solução ye aanticipaka basolution dos problemas. ya baproblème. Jesus Cristo Yesu kristo foi predestinado. azalaki prédestiné. Estamos juntos? Amen. Foi conhecido Azalaki connu antes. Fala comigo antes. avant. Vou te agarrar, meu irmão. Preste atenção. Fala por comigo favor. antes Avant da fundação ya fondation da terra. ya mabele Ou do mundo, ya pardon. monde. Fala teu irmão antes. Loba na ndeko na yo avant. Aleluia. Amen. Fala comigo perante o trono de Deus. Lobelo ngona nga devant le trône de Dieu. Antes da minha criação. Avant création na nga. Antes da criação do diabo. Avant création ya diable, hein? Antes da, my God, antes da criação dos bruxos, Avant création bandoki.
Ei, fala comigo, há uma solução que estava em reserva antes que o homem caia no pecado. A solução do pecado já foi preparada. My God, ninguém vai te matar. O Deus de sacrifício já preveu as coisas. Antes que esses problemas venham, a preservação vai antecipar. Não sei se tu a pregar e precisa fazer ecossílabo tu fala, o teu vizinho não vai findar assim. e essa candidata em oferta. Você não é candidato do inferno. Essa candidata Não é candidato dos feiticeiros. Jesus Cristo Jesus Cristo é o sacrifício é o sacrifício que Deus preparou antes dos meus problemas. Que Deus tinha preparado antes das minhas enfermidades. Eu disse, Jesus Cristo é o sacrifício maior que resolve o problema do pecado. Agora, quando não fomos resgatados, amém? Amém. Para as coisas perecíveis. As coisas, não fomos comprados pela prata, pelo ouro. Nada. Jamais. Porque a tua salvação custou caro. O sacrifício para a salvação não tem preço. Aleluia. A sua alma não tem preço. Não vai encontrar esse preço em nenhum mercadoria. Ou nenhum mercado. A minha oração que o Deus de sacrifício faz um sacrifício este mês para te salvar. Que o sacrifício de Jesus, que o sacrifício de Jesus entra na tua família, resolve todos os problemas. Essa amém é muito fraco. Eu disse que o sacrifício de Jesus grita mais alto durante esse mês de junho. Eu estou declarando profeta, o sacrifício de Jesus fala ao favor da tua família, fala ao favor da tua saúde. Enquanto que estou pregando, quem está doente pode receber a sua cura, porque a Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos curados. O sacrifício de Jesus era a solução para todas as enfermidades. O sacrifício de Jesus este mês traz bênçãos, traz bênçãos, traz bênçãos, traz bênçãos, traz bênçãos. Estou a falar que o sacrifício de Jesus muda a tua vida, muda a tua vida, a vida espiritual, a vida financeira, a vida material. Fala comigo, o sacrifício que foi predestinado antes da fundação deste mundo, antes que o diabo seja diabo, antes que o celibato seja celibato, antes que a crise seja crise, há uma provisão. Essa é a sabedoria de Deus. Amém. Antecipar soluções antes de problemas. E a anteciper uma solução vai de problema. Mandra sapakara. Amen. Mekrakandara. Amen. Mandre sopokoria. Amen. Mandra zepakaria. Amen. Reketakaraba. Amen. Mambro sopokoria. Amen. Mekalabaka. Amen. Rakamandara baba. Amen. Todas
das palavras proféticas não pode ser iguais. Ma parole prophétique nyonso ekoki ozala ekokana te. Há pessoas que são naturais, Eza na bato mosusu baza naturel. não entendem a dimensão das coisas. Bakomprenaka badimensio ya Yaya makambo te. nazosakola. Be amadu te prophétisa. Sacrifício ya Nzambe, O sacrifício de Deus. sacrifício ya Yesu. O sacrifício de Jesus. Nalobi Eu estou dizendo eyela yo ba effet. que te traga efeitos. Amém. Nayoki yo bien. Ainda não tem. Nalobi sacrifício ya Yesu mas. Eu disse sacrifício de Jesus. Ememela yo ba Que te resultat. traga os resultados. Soki Yesu akufa, Se Jesus morreu, po yo kufa susu te. para que tu não morras mais. Soki Yesu azokaki, Se Jesus pulou, azoka, se se ele foi feri. ferido, My God. mon Dieu. Eza po yo okufa te, É para que tu não po yo morras. bela É para te, que tu não fiques na doente. non se. Estou a anunciar. Makila O ekoganga, sangue vai gritar. makila na O Yesu. sangue de Jesus. Na No mois de juin, mês de junho, lelo d'abord eza troisième jour. hoje é terceiro dia. Akufaka, Ele morreu. troisième jour. No terceiro dia, Asekwa, ele ressuscitou. na déclaré, Declarar lisekwa na yo. a sua ressurreição. Nalobi lisekwa A makambo na sua yo. ressurreição de teus problemas. Mambraze pakaria. Amen. Eza na bato bavoyageaka. Há pessoas que vieram. Nazoko annoncer solution. Estou a anunciar a solução. Tombola loboko loba sacrifice ya Nzambe. Ergue a mão e diga que o sacrifício de Deus Eza solution ba problème é a nanga. solução dos meus problemas. Loba nanga sacrifice ya Yesu O Masiya. sacrifício de Jesus Cristo Eza solution. é a solução Ya ba problème famille nanga. dos problemas da minha Ya família. problème santé nanga. Problema da minha saúde. Ya problème Do problema ya libala do nanga. meu casamento. Nazoko annoncer Estou a anunciar ba solution na mo oyo. soluções desse problema. Elanda yo. Possa te seguir. Na eske moto moko azali awa. Será que alguém está Nazoko aqui prophétiser profetizar na mois oyo. neste mês? Ba solution multiple. Haverá soluções multiplicadas. Alléluia. Amen. Soluções múltiples. Hein? Multiplicação. Amém. Acontece na tua É vida. como eu conhecer a maravilha eu. Nazoloba na moto moko. Quer dizer a alguém, Okobima na kilte oyo. sairás neste Oke na mundo solution. e te levar Ozopima awa. Vas a sair daqui. Yamba solution. Receba a solução. O Sacrifício. sacrifício Ya Yesu. Jesus Cristo Nde solution. é a nossa solução. Amém. Fala comigo a finale. Loba elongo. Antes da fundação. Nzoka ndi avala fondation du monde. Mama, nani azomenace yo? Bem amado, quem tenta a minha Azalaka te. Ele não existia. Na eternité. Na eternidade. Na eternité. eternidade. Sacrifício ndezala. Sacrifício que existia. Nalobi bandoki ya famille na yo. Os bruxos da tua Baye família. na retard. Ele é atrasado. Problème wana. Aquele problema. Eye na Ele é retard. atrasado. Masumu na yo. Teus pecados. Eya na retard. Tarde demais. A solução Solução. já foi predestinada. Vocês serão predestinados. Yes. Na hora regretter soki ovandi ozotala nga. Vou lamentar se deixar sentado. Oza na yo awa te. Não estás aqui. Nalobi na mutu moko. Vou dizer a uma pessoa. Antes desse problème que está te incomodando chegar. Avant problema ozo déranger eu é como. Fala comigo, meu Deus. Lobelo ngona nzambe na ngai. Ai, 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 ai. Fala comigo, meu Deus. Nzambe na ngai. Já tinha preparado Déjà a préparé. solução. Solution. Fala o termo coragem. Lobelo ngona de Bota aí uma boca coragem. courage. Esse problema Problema não wana vai te é matar. como maior. Essa situação Situação wana. não vai te enterrar. Lhe fala coragem. Lobelo é courage. Mambra se pakaria. Amen. Mambra se dekaya. Amen. Mandra se pakaria. Amen. Paulo diz, Paul alobi. se ele Ce qui est. não nos privou Ce qui est a privé biso te. o seu filho, Mwana na ye. soki aboya te Si ele não recuperou. yakopesa biso mwana na ye Nos dá o seu. bongo biloko etikali E cabe as coisas soki kutu nzambe se o próprio Deus apesa yo mwana na ye te deu o seu filho, mbongo eza nini, o dinheiro é o quê? libala eza nini, O casamento é o sante quê? eza nini, A saúde é o soki quê? kutu apesa yo Se yesu ele te deu a Jesus, ei, tangelanga Romain 8:32. vamos ler no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. nabandi nanga na conclusion ebeba kaka Eu comecei na conclusão.
Nalobi na bandi wapi? Comecei aonde? Na conclusão. Tangelanga verset. Romanos capítulo 8, versículo 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, Voilà. mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 32. Eu pensei que as pessoas iriam dizer amém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, Abre a tua Bíblia. Yango ba verset msueleka kabino. Fongola a Bíblia na yo. mas ofereceu por todos os nós. Se ele nos deu o seu filho, Se ele nos fez o quê? nos Só que a deu perseguição. Nos deu A o seu perseguição. filho. o seu filho. Fala comigo. Se ele nos deu o seu filho. Lobelo ngona só que a perseguição mwana na ye. Vamos subir o bacate. Repita comigo. Se ele nos deu o seu filho. Só que a perseguição mwana na ye. Será que não nos dará também todas as coisas? Será que Não nos dará não também. nos dará? A Também. compensa bisote. Est-ce que você comparação? Será que estás a entender a comparação? Paulo diz: Paula lobi. se ele nos deu o seu filho, Só que a perseguição mwana na ye. Moko. será Será que- que não nos não nos dará também todas as também coisas? todas as coisas? Est-ce que a compensa Pensa biso comigo. biloko nyonso te? Normalement portugais, français ndalu biango bien. Darby, Comment? c'est lui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Versão viva. Visto Que ele não poupou nem o seu próprio filho, ele não fez o quê? Não poupou A epargna que te o seu próprio filho. mwana na esse moko. mas entregou por todos os nós. Aham. Será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? E te dará o quê? De graça. De graça, De graça. quantas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Coisa wapiaya. Amém. Nós nangaka français. Aham. Eu Francês, peguei Lobi. francês. Francês disse: Só que a peça biso mwana na ye. se ele nos deu o seu filho, Comment donc como é que akoki kopesa biso te não pode nos dar toutes les autres choses? e todas outras coisas? Lingala. Bolo bameni ko yaya. Amém. Jongla nangai comment donc? Comment donc? Como é que é? Lingala. Hein? Nzambe aboyaki te Eh. kopesa biso mwana na ye moko. Mwana na ye moko yaya. Kasi akabaki ye mpo na biso nyonso. Lokola si apesi biso mwana na ye, bolamu nini akopimela biso lisusu? Olamu nini? Que bondade que ele vai recusar a nos dar. Nana lobilanga amen. Amém. Lobuna voisine comment? Pergunte Tia a Cabo. teu vizinho como. Como? Como? Oza wapi yaya? Yebisa kaka comment? Como? Soki kutapimelanga mwana na ye te. Se ele não recusou de me dar o seu próprio filho. Lobana mfase bando qui va expliquer comment donc? Que os bruxos explicam como é que é. Lobana nga comment donc? Como é que é? Nzambe Como é que Deus akopesa yo te dará mbongo. o dinheiro? Na Yesu Com apesa Jesus que ele deu. sacrifice aba O sacrifice. sacrifício dos sacrifícios. $100,000 ezani. $100,000 é o quê? Lobana nga ba expliquer biso comment? Diga comigo, vamos. Comment Nzambe akopesa libala Como te? é que Deus não pode te dar? Comment Nzambe akobikisa Como yo é que te? Deus não pode te curar? Comment Nzambe Como é que Deus akofongola porte te? não pode te abrir as portas? Mwana kutu O seu filho, azalaka que unique era o único filho dele, apesa yo ye. ele te deu, Asacrifice lhe sacrificou mpona nga para tu mpona e yo. para mim. Lobana nga comment donc? Diga agora Vai como é expliquer que... nga. Pode me explicar? Como que Deus não vai me abençoar? Deve nzamba apambola nga. Como que Deus Deve nzamba pode me proteger? a qualquer proteger. Como que Deus pode salvar a tua família? A qualquer salvar. Se Ele me deu o seu O filho, que é? Pensa na mwana na esse moko. tudo que fica Nyonso etika ali. não é nada Deus. Eza nango eloko te pa nzambe. Navandi na ngai. Eu vou me Loba pesar. na nga ndenge nini ya sanga te.
Diga comigo como é que ele não me ndenge nini akopambola nga te. Como é que ele não me Meme abençoa? ye moko Nzambe explique nga. Mesmo ele, próprio Deus que me explica. Mwana apesa ye. O seu filho, ele me considera. Aboma ye. Ele matou. Bongo etikali. E cabe o resto. Eza nini? É o quê? Esta noite Na butole. alguém pode mudar a maneira de orar. Motomoka ko changer lo lengene akosambela. Nabite soki nazoteya nani Eu awa. não sei se está a pregar aqui. Nalobi butu lelo. Eu disse nesse Alguém pode mudar Motomoka koko a changer. maneira de orar. Olenge akosambela. Se você me deu o teu filho, Só que eu penso na mwana na iyo. a casa é o quê? Anda coisa nini? A saúde é o quê? Santé zani. Uma viatura é o quê? Voiture zanini. Olha, machanda raba. Oi, mei. 1 milhão de kwanza é o quê? 1 million de kwanza. Casamento é o quê? Libale zani. Deus me explica. Não me expliquei. O teu filho, Mwana na yo. você lhe sacrificou para mim. Você deu um sacrifício para mim a solução. O que é? Nasambele Nzamba changer a situação final. Ba anjo bakota na makila ya santé na yo bakende ko purifier ba infection na lobi ba ange bakota na butwa lelo bafongola ba porte nazoteye na mutu moko nazoloba na mipepe oyo eza moya ba solution sacrifice ese salama sacrifice ese pesama yamba solution ndenge ovandi makambo nyonso evandi etalinga te ozondima mene te po etali yo te alobi ozondima mene te po makambo etali yo te me nani azose quem está passando tempo difícil, estou a anunciar a tua solução já foi dada. Deus sabia, não haverá resultado, mudança de vida, se não tem sacrifício. Não haverá mudança do mundo, dos problemas das pessoas, se não tem sacrifício. É por isso predestinou um sacrifício. E esse sacrifício é uma pessoa. Tá vendo a dimensão na qual nós estamos aí? É por isso eu admiro. Você na problema por pensar Nzambe $100. Tens problema para dar $100 a Por Deus? pensar Nzambe $10. Para que dê dízimo a Deus? Me tu na bicho sala te. A nossas cabeças não está funcionando. Me tu na bicho sala te. A nossas cabeças Oyo não está Nzamba funcionando. pesa ele kadim. O que Deus deu é mais do que o dízimo. Esa plus que ndaku. É mais do que a casa. Oyo lona ki mutuka, c'est quoi? É que você semeou o carro, é o quê? É o quê? Exanini. Em relação ao sacrifício de Deus. En relação ao sacrifício de Nzambe. Você já aceitou a morte? Eu deixo de maliwa. Mas não está aceitando de Jejuá. Mais ozon di ma. Alguém foi até na cruz. Moto o déjà que na cruz. Para nós. Para biso. Como que nós não podemos nos sacrificar para a sua obra? Ndenge ni biso to koko sacrifier te pona œuvre na ye. Esse é o problema. Qual é o problème? É por isso que estou começando pela conclusão. Yangwana bandeli par la conclusion. Na kukende nango kaboy. Vou subindo assim. Makamboyo na kuyebisa bino. As coisas que vou vos dizer. Só que oza ya Nzambe. Se és de Deus. Moi oyo changer. Esse mês vai mudar. Só que ozonga sima na musala Nzambe. Se você tem recuado na obra do Senhor. Moi oyo. Esse mês. Otelemi libela. Você não vai recuar mais, amém. Amém, 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 je le reçois. Fala ao teu irmão. Diga ao teu vizinho. Por favor. S'il vous plaît. Valorize o sacrifício de Deus. Valorize o sacrifício de Nzambe. Será que estás a falar, queridos irmãos? Olha quem está ao lado. Valoriza. O sacrifício que Deus fez para ti. Sacrifício eu disse o quê? Valoriza. Valoriser. Esse grande sacrifício. Esse grande sacrifício.
My God. Mon Dieu. Será que estou pregando aqui? Est-ce que nós temos muito? A minha oração Lo sambo nanga. que a solução seja a tua Que partilha. soluções ela partage na yo? Repito de Na novo. bandele koloba. A solução Solution, seja a tua eza partilha. la partage na yo. Kuna balobi nini na lingala? Là disera onke. Ndenge nini nzambe akopesa akopimela biso biloko nyonso mosusu. Como é que Deus vai nos recusar outras coisas? Outras coisas wanaza nini? Biloko ana mususu é o quê? Mapamboli. São as bênçãos. C'est-à-dire, selon Paul, Quer dizer, segundo Paulo, Deus está dando o seu filho, é o mais presente que ele deu, é o presente maior que ele deu para nós. Nzambe kopesa mwana na ese moko eza kado ya monene o apesa kapona Não biso. tem mais outro presente Eza liso atana kado musute. maior. Majere ya E a monene. única coisa que lhe sobrou, Pe eloko moko kako etikali ye. que lhe sobrou, O etikali. é etikalaka ye. O etikala kaye. A peça biso lisusu, Ele nos deu mais. o Espírito Santo. Molimo Santo. He. Uzawana. Está on. Eloko asuka etikalaka na lola sali nini? A última coisa que tinha ficado A liberar yango nos lisusu. deu mais. Atindeli bino. Nos enviou. Nos... Yaya. Oza na sacrifício okupesa nzambe te eleki oyo apesa ye. Bem amado, não tem sacrifício que vai dar a Deus, que vai passar o sacrifício que Deus nos deu. É por isso, Yangwana. o julgamento dos pecadores será grave, Gismaia bato amasumo e coisa lá grave. porque sabotaram o sacrifício, o presente de Deus para nós. Parce que ba saboter sacrifício cadê a Nzambe por na vida. Você que está na igreja, E eu muito na casa da igreja. não ainda valorizou esse sacrifício, Ou não valoriser sacrifício te. vai pagar caro. Ou cofuta cher. Você que está brincando com a tua salvação, E eu muito sakana salina yo. essa salvação custou. Saliu ana écouta. Ainda estou só na introdução, Nazanano na introdução. mas Mais sentei só ali, estou assistindo às minhas coisas. Só 15 minutos antes de sair que o Espírito Santo me diz das coisas que eu estou vos falar. na vanda kuna ndo ko sistema kamnanga meta kuna bimi awa Antes de sair, 15 minutos. awa 15 minutes avant molimo santo. Yaya, na vanda acabou, isso na vanda na biona nga. Bem Na amado, aula eu com a fico assim quando direção. estou no meu gabinete. O comando, pá! E verás de repente Ele com a neyaka. aquela coisa vem. Na sua direção, na sua bique na nga bandi. E eu pego a minha lapiseira e começo a escrever. Só em pouco minutos, as coisas que eu escrevi aqui é terrível. En peu de temps, que bakamona comi awa eza terrible. Escrevi dos benefícios de sacrifício Na comi le bénéfice de sacrifício de Deus ya Nzambe. para com Ele próprio. Pona ye moko. O que Deus ganhou Yo nini Nzambe aganya. quando deu Jesus. Tango apesa ki Yesu. Qual é os benefícios desse sacrifício para o próprio Cristo? Ba benefício nini ya sacrifício oyo pona ye moko Cristo. Amém? E Amém. depois vou vos ensinar os benefícios desse sacrifício para a humanidade. Pena kwansene bino ba benefício ya sacrifício oyo pona humanité. Vou compreender? Amen. Tem benefício para com o próprio Pai? Ezana ba benefício pona ye moko papa. Não deu o seu sacrifício para dar. Apesa que sacrifício tebi pese lá. A Bíblia diz que ele tinha quantos filhos? Bíblia zolo ba que yaza que na bana combien. Hã? Na altura, menina, quantos? Azalaki E na hoje bana. tem quantos filhos? Pele loya komi na bana combien. Amen. Hã? Deus diz, Nzambalo. não vou ficar no céu só contar no seu filho. Nakotikala awa tena lola nakontaka na mwana moko. Eu quero encher esse reinado com filhos. Ngana lingi na remplir royaume o na bana. Na bana. Filhos e filhas. Bana mibali pe ya basi. E não consegue ganhar filhos sem sacrifício. Aha, bakoka kako gagner bana te sans sacrifice. Yaya, ba mama. Bem amado, Se mamãe. mostra às vezes é sacrifício tem. Aha, até que a mulher alcançou. Será que não é sacrifício? Nas outras não bino ba mama. Amém. Zé sacrifício tem. A gravidez não é sacrifício. 9 mois. Meses. Mukolo yakobote essa sacrifício O tem. dia de nascer, será que não é Ba sacrifício? douleur e enfantement. A dor de parto. Por lobby o sepela. Para que amanhã regozije. Deus não é boeiro. Nzambe azazoba te.
pegou o seu filho, azimwana na ese moko sacrificou, asacrifié porque sabia o que ele vai ganhar. parce que ayeba kinini Jesus não é burro yesu azazobate de aceitar ya kondima de ser um sacrifício. ya kozala sacrifice Também tem os seus benefícios. pe azana ba bénéfice na ye E a humanidade e humanité também tem benefício que eles receberam ou beneficiaram desse sacrifício. ezana ba bénéfice na yango ba Isso é muito profundo. sacrifice oh eza très profond Não naquele detalhe nós também molimo na isopele ainda deja. não detalhei tudo mas o meu espírito tá Na sambeli tu olha oye colokozala une femme um homme de sacrifício. que aprenda de ser uma mulher e um homem de sacrifício. Essa aqui é a lição que vamos entender. Ou essa lição que eu Quem compreendo. não está preparado para sacrifício não será ninguém. Moto nyonso za préparer pour na sacrifice à cause la moto ya monene te. Vous comprenez? Ye moko Yesu balobi. Ele próprio Jesus Depois desse sacrifício, après sacrifice oyo Deus lhe exaltou. Nzambe atombola kiye. Lhe deu o nome Pe apesa ki kombo. que está Oya eza acima likolo de todos os ya nomes. bakombo nyonso. E que Amen. todo joelho Pe ba genu nyonso dobra ekongumbama perante a ele, liboso ya No kombo céu. te. Na lola debaixo da na se ya na mabele, terra na e mabele, debaixo. pe na se ya mabele. Aquilo não era antes, Wana ezalaki avante. mas depois do Mais sacrifício, après le sacrifice, a posição de Jesus mudou. position ya Yesu echangeaki. Na sua sambela, Ora, ba sacrifício na yo, o teu sacrifício ememelo kombo, que te traga o nome. kombo na yo koyebana, O teu nome vai ser okokufa conhecido. te, Não morrerás. inconi. Desconhecido. Diz, Amém. Desconhecido. boyoki dimensão. Amém. Hã? Amém. Todos os homens que têm nome Bato nyonso basala bakombo to basala bakombo. são pessoas de sacrifício. Baza bato ya sacrifício. Mesmo no mundo das trevas, Même dans le monde des ténèbres, mesmo no mundo de luz. même dans le monde de la lumière. Natei? Amém. Hã? Amém. Yebisa yo yaya. Diga a ele, Oyo yo ozokanisa yango wana te. o que estás a pensar não é aqui. Yebisa yo ozolota trop. Diga a ele, estás a sonhar muito. Eu quero ser grande. Na língua da Ngana gozala. eu serei. Na maloba, Com as palavras só. quais são os sacrifícios Quais são os sacrifícios? que você está a pagar? O Sacrifício a prier. o sacrifício da Sacrifício a serviço. Sacrifícios de Ou só serviço. payer sacrifício nini? Estás a pagar que sacrifício? Pona makambo ozolota Para as wana. coisas que estás a É sonhar, como a realidade. que se tornem a realidade. Eza na batu baokanisa fika boye. Há pessoas, só estão vendo a vida. Vie soki kaka na badéclaration ya kazinga te. A vida não findou somente nas declarações. Likolo ya so oyokaka tiela yango basacrifice. Sobre as declarações que costumas a ouvir, põe lá. Likolo ya sacrifício. baimposition de main. Sobre as imposições das mãos, Il faut écouter support. deve encontrar suporte. Sacrifício. Sacrifício. Amém. Jamais tu seras un grand musicien si tu n'es pas discipliné par des répétitions. Jamais serás um grande músico se não és disciplinado Nos ensaios. Nos ensaios. O discipliné, Se disciplina. kolia na yo, kolala na yo. O teu jeito de comer, o teu alimento. Entraînement. O treino. Non, c'est quand tu belle. Vie de prière. A vida de oração. Batu nyonso bazoloba lelo. Há só muitos que estão a dizer O hoje. batu baolobela lelo. O que as pessoas estão a contar por eles. Amen. Amém. Que falam dele. O balobela kabango, Hoje. baseleciona. Lelo. São homens, se você lhes perguntar, pagaram preços, sacrifícios. Soko tuni bango bakoyebisa otopeya prix ba sacrifice topesa. Natei. Amém. Amen. Amém. Botunaka bato basali balbomo oyo ezobeta ezotia makelele. Que Pergunte- tipo de sacrifício que fizeram? Pergunte às pessoas que fizeram algo que está a acender, está a fazer barulho. Tu pergunta a eles qual é o sacrifício basala aqui. Je prie. Tu a olhar? Yo mutu ozolanda ngai. Você que está me acompanhando. Yaya, Bem amado, soki obosani, se esqueceres, e os sacrifícios devem ser atualizados. pe sacrifício sem eles atualizar.
Não fonda a tua vida só com o seu sacrifício. Ko base vina yote kana sacrifício. Ou com os sacrifícios passados. O swat na ba Os sacrifício. sacrifícios devem ser renovados. Ba sacrifício sengeleza la renouveler. Yango moni batuana. É por isso vejo que Yamondo wana. daquele mundo. Chaque mbula sika. Cada novo ano, Ba renoveler ba eles sacrifício. renovam os sacrifícios. Chaque mois ya sika. Todo novo mês, Ba renoveler ba sacrifício. renovam os sacrifícios. Yango bazo kitate. É por isso não estão Na aqui, não sambeli estão abaixando. oko kitate. Tua hora você não vai abaixar. Na lobi soko mati okei. Se tu subires, sobe Soko para sempre. diminuer sacrifício. Se você diminuir o sacrifício, Okomona ndengo zo e shite. verás como é que estás a quedar. Tango bandai koyemba bien. Quando cantar, Oyebi nino bandai kosala. sabe Banda o negliger répétition. desde que negligencia. Mungongo wana eza wapi? Aí os ensaios, aquela voz está onde? Koteya wana eza wapi? Aquela forma Mukolo moko te bokoyoka na eshuwe koteya. nenhum dia que vão ouvir que eu fui derrotado nas Porque pregações. toda minha vida é pregação. Bo ete vina nga mobimba eza mateya. Nalala kabutubutu mwasi nanga na bana nga baza. A minha Yaya. esposa com meus filhos são testemunho. Nalala kamuke. Eu durmo pouco, Nayoka ka trop. ando a ouvir muito. Nayoka ka trop. Eu ouço muito. Natanga ka trop. E leio muito também. Yango wana soka na vandi na biki nanga yoka naza na ba mil. É por isso quando sento com E a aba profeta. a minha lapiseira, sentirás que tem o espírito dos profetas. É o sacrifício Eza sacrifício. por tornar melhor pregador. E a cocoma melhor predicateur. Senão vai começar a pregar as mesmas coisas. Oko banda kotea kama kambo bandelela Porque kama você é muito fraco. Poeta osa très faible. Na leitura Na leitura, é muito fraco. osa faible. A se sacrificar em E a oração você sacrifier en prière, nunca vai avançar. jamais com avançar. Tá só lobby na muito na domínio na. Tu vas falar para cada um no seu domínio. Só coisa comercial. Se você é comerciante, Exana ba sacrifício fosse na domínio na yo. há sacrifícios que deves fazer no teu domínio. Ou como um grande homme d'affaires. Para que se torne um grande homem de Na peça bem negócios. exemplo a papa Len. Eu vos dou exemplo do Papa Len. To yo kolala to ana prière. Boko Temos as kuta ye na orações. mesa wana. Vamos lhes encontrar aí naquela mesa. Na biki kaboy. Com sua lapiseira, só se escrever. Bakalikili. Cálculos. Bato nyonso si balali. Todos já dormiram, Mais il y a zo travail. mas ele está Na trabalhando. domaine wana. Naquele domínio. Après aí côté spirituel. E depois A virá no spiritualizar, domínio espiritual, espiritualiser. Na espiritualiza. tongo, De azongi manhã, nda côté. não vai regressar Abandi para suko casa, travail. começou a trabalhar novamente. Okolula mutu me olingi koyekola te asalaka. Vai cobiçar E a alguém, ngoba mas tudo não suba quer lá, compreender o que, é bandoki. que ele faz. É por isso muita gente são tipo feiticeiros. Ozokufa na jalousie ya bato. Estás a morrer com a É? inveja contra outras pessoas. Amém. Eza na bato na vie okoyekola ye bayimitaka bato mabe te yimitaka exemple ya malamu. Há pessoas na vida, você vai limitar. Não imita somente as mãos pessoas, mas sim imite Po também as eza na boas bato pessoas. babasoba. Porque a Ye afongola pessoa miso kote ya bato ya busoba. ele abriu os olhos do lado negativo Ya bato ya buzoba. das pessoas insensatas. Me baoyo ya malamu. Mas Ye amonaka bango te. ele olha ela Aí não imita vê, kabango te. não lhes imita. Loba na muninga sacrifice. Diga ao seu próximo sacrifício. Omoni nga na mbongo nanga kabela nga na ukabela te. Yaya. Vai viver com o meu Oyebi próprio dinheiro pasi me na zomona. oferece. Será que você sabe o sofrimento que eu estou a sentir? Do yuva oya kozwaka ka mbongo. Em você Vai está pensar, recebendo eu só cap- para mim começar a te dar Eu dinheiro. kosimba te. Não vai dar Paulo certo. disse que não trabalha, não come. Paula lobi ete o sala kate akolia te. Quem não trabalha não faz o quê? Oya sala kate akolia E te. olala bapongi. Você Ozosili só sa jeunesse na kolala. Está acabando a juventude adormecendo. Classe te, Não há nini estudos, te, kaka nada, kolia. nem emprego, nem nada. É só comer, comer, comer. Yamba ngolu. Receba a graça. Loba na muninga mwa oyo yaya. Diga até o próximo. Activer via sacrifício. Ativa a vida de sacrifício. Não Deus que vai te fazer para você se sacrificar. Paulo disse, Paulo lobi. eu estou tratando o meu corpo como Nas outras tem soto nanga duramente. durement. Eu próprio que estou tratando. Nazo niokola nzoto nanga. Quando muito olha com tretelo nzoto te. Bem amado, ninguém vai Você próprio. na tua conta. Yomoko.
tem que assumir, esengeli tem que se levantar para para ir estudar okende kotanga para o teu futuro, mpona futur na para yo. acrescentar alguns conhecimentos. Mpona kobakisa baconnaissance mosusu. Amém? Amém. É muito importante. Eza très important. Natei, Preguei. telema tosambe. Levanta, vamos orar. Yo silisa wana kulala baponi. Você termina o seu Siritu na tempo ilanga boy. a dormir muito. Ba fazer Nesse ne tempo de babandi. frio. Amém. Tala erbo ya bakilt. Olha só a hora que estão participando dos cultos. Tala erbo ye. Vejam Gana só a zawa hora que depois apareceu. 13h. Aqui diz das 13 horas Ti 17h40. até 17 Bate horas. bazatek. Não havia ninguém na sala. Estamos a brincar. Tô sacana. Tombola maboko. Ergue as tuas mãos. Yebisa nzambe merci pour na Diga a Deus sacrifício. obrigado pelo sacrifício. Eza nzela exemple yo lakisinga. É o exemplo que Deus me mostrou, me ensinou. Ngai pena landa. Eu também vou seguir. Soki sacrifício na yo. Se o teu sacrifício E sauver mokili. salvou o mundo, Sacrifício nanga. o meu sacrifício Eko iko impacte bato mususu. pode impactar muitos. Eko iko impacte famille Pode nanga. impactar a minha Tombola família. maboko banda Ergue as kosambela. mãos e começa a Nzambe orar. salanga ngolo. Deus me faça a graça. Nzambe salanga Deus ngolo. me faça. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Pesanga mayele. Lana salela. Oyebi motema. Oyebi mabazi. Esika na suki. Wana teobani. Akundi makasi. Nasengi makoki. Pesanga mayele. Gana unasengi makasi. Makasi. Pesanga makoki. Pesanga mayele. Gana salela. Oyebi motema. Oyebi motema. Ai. Oyebi mabanzo. Esika na suri. Wana deo bandi. Wango. Nasengi makasi. Nasengi makoki. Pesanga mayele. Gana salela. Omolimo mosante. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Yeso yo. Pesanga mayele. Ya ya. Gana salela. Oyebi motema. Oyebi motema. Oyebi mabanzo. Esika na suki. Wanande obani. Nasengi makasi. Nasengi makoki. Pesanga mayele. Yembango lokola losambo. Yesu Masiya. Pesanga makasi. Hallelujah. Pesanga